Vamos lá. O homem e o lazer do homem. Primeiramente, coloco o homem do lazer e o lazer do homem, colocam definições ligadas ao tempo de preguiça e o tempo de ignorância. A preguiça relacionado a tempo perdido ou um tempo que é construído entre essas vantagens e desvantagens. Nós estávamos falando sobre o homem do lazer e o lazer do homem. Nos coloca pontos importantes. Quais? O homem do lazer, ele vai colocar fatores que vão ser inseridos entre os seus fazeres, que faz saberes mesmo se o lazer é do homem. Se o lazer é do homem, coloca pontos de capitais, porque se o lazer é do homem, é lógico que ele vai querer controlar o próprio tempo entre o seu campo de descanso, ligado ao tempo e à disponibilidade. Aonde uma disponibilidade, há uma excelência de estudos que adicionam fatores ímpares importantes. Como eu posso chegar à minha fase nuclear de nutrientes, onde eu posso ter um tempo livre, um tempo necessário para oxigenar o que já é oxigênio, nosso próprio corpo, entre esse processo metabólico. Pois bem, então quando falamos sobre processos da concepção de mundo, e as concepções ligadas às formas e às conexões do lazer e os seus fatores arcaicos, coloca pontos importantes, como explicar o papel humanizado e os termos periféricos entre os seus senhorios relacionados à maneira de viver e correlacionar a nossa vida diária. Pois bem, quando eu falo sobre as características do mundo e o mundo e as suas características, vivemos um vendaval, um processo de pesquisas, porque é muito amplo destacarmos cada pessoa relacionada a pesquisas e venha denominar pontes entre feixes, fibras, portas, que venha ortogar as maneiras de prontidão. Então, quando eu falo sobre a terra, como se escolheu, os quilômetros, as estradas, como já falei, sobre as facilidades, os meios de transporte, mudanças, ritmos, máquinas, urbanizações, metrópoles, ok? Sofre todos os dias transformações, ok? Então esses planos ligados aos módulos interiores ou interiores que venham destacar essas mandíbulas. Eu coloquei em destaque as mandíbulas superiores e mandíbulas inferiores, como eu coloquei mais ou menos no campo dos dicionários gramaticais, ou algumas provas ligadas ao próprio português, que nos coloca dificuldades, nos coloca maneiras que venham sustentar, como os meios que possam ter um tempo restrito. O tempo e as suas restrições já é uma dificuldade. Imagine você ter um tempo imaginário, um lazer imaginário. Tem as suas restrições, mas o próprio tempo, será que ele é restrito? Ou se o próprio lazer é restrito? Ou o homem tem as suas restrições? Aí podemos entender o homem e as suas restrições ligadas ao próprio lazer. E o trabalho, o deslocamento, o tempo, e o conceito de tempo, que significa coordenação, se ajustar diante da existência onde nós estamos. Pois bem, quando falamos sobre a pressa, a rapidez, os campos de empreendedorismo, indústria, ou seja, essa maneira que coloca o ciclo de vida diário, constante, o ser capital, o ser individual, nos coloca capitanias ligado a essa transitoriedade. É um fato que coloca constância entre poderes absolutos ou absolutos entre a burocracia e o próprio sistema. Aonde eu posso evidenciar patamares importantes entre a própria evidência? Porque a própria evidência nos coloca fatores que relacionam o próprio lazer. O lazer é um campo dialético que relaciona a nossa matéria, que é a história. E a nossa história está concretizada porque estamos existentes onde estamos. E só nós somos matérias. Há uma maneira de reagir
entre essas gravidades históricas que é o próprio lazer. Pois bem, quando eu estava falando sobre treinamento e essas maneiras tubérculas de relacionar o próprio exercício, nos coloca consequências ligadas à conquista dos tempos, consequências ligadas a triunfos, porque a própria consequência é uma conquista, mas a própria consequência é um aprendizado. Entre esse ego, essa conquista, houve parâmetros melhores que dissolveram, como comprimido, dissolveram, como revestido de seus próprios multiformes ou uniformes relacionados ao poder industrial. É lógico colocar uma marca aqui da Petrobras, ou seja, outras marcas industriais, vai nos colocar aventuras empreendedoras que venham a relacionar. Ok? Então, quando falamos sobre Dumas Adier, e coloca a construção do tempo, ligada à personalidade e às questões que são reprimidas nos campos sindicais dominantes, ok? Que coloca uma consequência e as suas características. O Jolfe Dumas Adier coloca sobre atividades de lazer, mudam, né, nas nossas vidas, quando nós começamos a perceber que o próprio tempo tem os seus valores. Okay? Então, dentro da minha casa, o meu exercício, a minha atividade humana, vai haver esse campo épico entre o tempo e os seus prazeres, entre o tempo comprado e o tempo enaldecido por parâmetros importantes que venham a ser, ou seja, refrigerar entre fatores internos e externos, ou ar-condicionar, ou manobrar fatos que não são, mas que possam ser veículos de pesquisas para alguns. Se não são, porque pesquisaram. Se são, porque pesquisaram. Se não são, é algo abstrato. Se é algo abstrato, é temas para debate. E se não é abstrato, é uma utopia, é possibilidades para outros grupos científicos e muros científicos entre os canais universitários. O fazer e faz, ocorre consequências entre os seus saberes, ligado à própria religação e ligação e conexão ligada ao próprio movimento. Ok? Então, quando eu falo sobre o homem e o lazer do homem, ou seja, coloca não andropausa entre as mulheres e os homens. É lógico que há esses campos de discussões, que é onde há um aprendizado motor. E onde há um aprendizado motor, há uma consequência motora. E onde há uma consequência motora, há uma consequência de viver. E onde há uma consequência de viver, há uma consequência onde estamos vividos. E esse corpo vivido vai relacionar a nossa própria vida. E a nossa própria vida vai relacionar a nossa vida, que vai ser constante a cada dia, permanente, ligado ao próprio aprendizado e conceitua o próprio treinamento. O treinamento é um conceito ligado à própria maneira de viver, que é onde carrega a nossa própria realidade. E essa carregagem, né? Essas carruagens ligadas à cultura, bagagens ligadas à própria cultura, que coloca fatores elementares. Primeiro tópico é o registro dos saberes. Segundo tópico é o registro dos vínculos ligados aos próprios saberes. Terceiro tópico é a própria maneira de se relacionar entre o corpo e a sociedade. E a própria sociedade vai se marginalizar entre os canais, aplicativos, entre propagandas, o que é marketing, o que é ecologia, o que é realidade, o que é trabalho, o que é capitalismo, o que é jornalismo, o que é educação física, o que é motricidade humana. Tem vários livros que eu mostrei em um campo de dispositivos para discutir o que é lazer. É uma base científica, cabe a nós pensarmos. Lazer, o ócio, esse campo oficioso, que é o próprio corpo, que vai oficializar o que está errado. Quando está errado, já houve o que é algo certo, que já incomodou, já houve um nível de aprendizado. Você teve autonomia que achou contra. E aonde há um contraponto, aí lembramos do David Hume, né? Quando ele fala sobre questões da maneira metodológica, científica, sobre a natureza científica ligada às questões das sensações, os aspectos antagonistas semelhantes, coloca consequências e contrapontos ligados à própria autonomia. Agora, declara as questões filosóficas, mas tem uma profundidade muito ligada às questões do direito, dos seus deveres. A natureza, né? A natureza humana, os direitos da natureza humana. Okay? Então são fatores para nós entendermos o melhor, o que deve ser ou como será